Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na aula passada, começamos a ver o artigo da fé que trata da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Começamos com sua concepção e fomos até a última ceia. Abordamos o pedaço inicial deste artigo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Hoje, nesta segunda apresentação da vida de Jesus, continuaremos a abordar este artigo de fé, começando na sua paixão e morte. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Mas antes de começarmos, é preciso nos colocarmos dentro do contexto histórico. Na época em que Jesus nasceu, quem governava Israel era o rei Herodes o Grande. Com sua morte em 4 a.C., o reino foi dividido por 3 dos 4 filhos de Herodes. A Judéia e a Samaria ficaram com Herodes Arquelau, a Galileia e a Pérea com Herodes Antipas, e a Decápole com Filipe. Porém, no ano 6 depois de Cristo, devido à sua maldade, Herodes Arquelau foi deposto, passando a Judéia e a Samaria a serem províncias do Império Romano sob os cuidados de um procurador. Havia 5 facções no território de Israel. Os fariseus, que se diziam separados, eram um grupo de judeus leigos e doutores da lei. Eram os escribas e os mestres da lei para o povo. Os saduceus, que se diziam justos, eram os sacerdotes do templo e concentravam-se apenas no Pentateuco. Os essênios, eles moravam nas grutas de Qumran e separaram-se porque acreditavam que os saduceus administravam o templo de forma corrupta. Os herodianos, eles eram a favor da dinastia herodiana de Herodes. Os zelotas eram os sicários, os saqueadores. Era um grupo judaico revolucionário que se opunha aos romanos. Outro ponto a abordar são as festas judaicas, pois na época de Jesus havia 3 grandes peregrinações a Jerusalém e que se davam nas festas. Então temos a festa da Pessá, que era a festa da Páscoa, que relembra a saída do Egito. A festa de Shavuot, que é a festa de Pentecoste,
ou das primícias, das primeiras colheitas, que relembra a revelação do Sinai. A festa de Sucô, que é a festa das tendas, lembrando a proteção divina durante a travessia no deserto. Essa última se concluía no 8º dia, considerado como o fim do ano agrícola e religioso. A Páscoa era a mais concorrida, com muitos peregrinos chegando à cidade de Jerusalém. Por isso, o governador instalava-se lá e com muitas guarnições de soldados para poder manter a ordem na cidade. Mas voltando à aula, logo após a última ceia e o lava-pés, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras para rezar com os 11 apóstolos, pois Judas Iscariote já havia se retirado. Ouçamos em Lucas 22, versículos 39 a 42. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. E dando continuação a esta narrativa, vamos ouvir João, capítulo 18, versículos 2 e 3. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Coorte era o destacamento da guarnição romana de Jerusalém. Continuando esta leitura de João 18, vamos ouvir os versículos 12 e 13. Então a coorte, o tribuno, e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Seguindo a leitura com João 18, versículo 24. Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Isto deu-se durante a noite, mas chegando a manhã, o que fez o sinédrio? Isso encontramos em Mateus 27, versículos 1 e 2. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido. Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Nada faças a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho que lhe diz respeito. A morte de Jesus é um dado histórico. Tanto na Bíblia, onde aparece o governador Pôncio Pilatos na condição de responsável último pelo processo da condenação de Jesus, quanto por escritos de importantes historiadores romanos, como Tácito e Suetônio, que também afirmam que Jesus foi morto sob Pôncio Pilatos. Outro historiador foi Flávio Joséfo, que viveu até 98 d.C. Era um historiador judeu romanizado. Ele escreveu livros sobre a história dos judeus para o povo romano. E ele fala sobre Jesus e sua morte. Pôncio Pilatos foi governador da Palestina e foi nomeado interventor
nos tempos do imperador César Tibério, que esteve no poder de 14 a 37 depois de Cristo. E Pilatos esteve em Jerusalém precisamente do ano 26 até 36 depois de Cristo. E como governador, ele era o representante romano oficial de César, o único em condições de pronunciar uma sentença capital, ou seja, a morte na cruz. A sentença dos judeus só ia até a lapidação, ou seja, o apedrejamento, que era uma condenação por sacrifício e culto às divindades pagãs ou por crimes sexuais, adultério e estupro. O que respondeu Pilatos, nós encontramos em João, capítulo 18, versículos 31 e 32. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Percebe-se que Pilatos fez de tudo para se esquivar dessa responsabilidade, ao lermos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 4 a 7. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galileia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois, justamente naqueles dias, se achava em Jerusalém. Vejamos a reação de Herodes ao ver Jesus em Lucas 23, de 8 a 12. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Pilatos aí tentou trocar Jesus por Barrabás. Ouçamos João 18, versículos 39 e 40. Mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Mas como o povo não quis, Pilatos mandou açoitá-lo. Nesta ocasião, por conta própria. Os algozes o coroaram de espinhos. Isto nos conta João, capítulo 19, versículos 1 a 3. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Por fim, já todo transfigurado pelo sofrimento e tortura, Pilatos o apresenta com a célebre frase: Eis o homem, pensando que com isso ia conter a plateia e poder não condená-lo. Encontramos este relato na continuação da leitura de João 19, versículos 4 e 5. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes:
Eis que vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Mas como não parassem de gritar, crucifica-o, crucifica-o, Pilatos, mesmo não achando nele crime algum, o entregou para ser crucificado. Os 4 evangelistas afirmam claramente a morte de Jesus. Isso é muito importante quando se deseja afirmar sua humanidade, porque se ele não tivesse morrido, teríamos dificuldades em aceitar que de fato ele foi um homem. Os evangelistas ainda acrescentaram mais algumas circunstâncias. Ele mesmo carregou na cruz, ele foi crucificado entre os ladrões. Vamos ver isso em João, capítulo 19, versículos 17 a 19. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Aos pés da cruz estava a mãe de Jesus. Ouçamos João 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. E João foi testemunha ocular, pois foi o único que ficou junto a Jesus, tanto que Jesus lhe entregou sua mãe. Vejamos isto na continuação da leitura de João 19, agora nos versículos 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. E ouçamos também o momento da morte de Jesus em Lucas 23, 44 a 46. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora 9. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Como vimos acima, somente o Império Romano poderia condenar à morte por crucificação. E a morte na cruz para o judeu era uma humilhação. Ela era para um criminoso. Por isso, precisava ser crucificado fora dos muros da cidade santa de Jerusalém, porque o crucificado era considerado um maldito. E o nome da pessoa crucificada era banido da sociedade. Por isso eles queriam que Jesus fosse crucificado, para que o nome dele fosse banido, ele fosse considerado um maldito. São João acrescenta o fato de que os judeus pediram a Pilatos o direito de quebrar as pernas de Jesus porque acelerava a morte por asfixia. Seria um atestado de óbito ou uma certeza de que estava morto. Ouçamos João 19, versículo 31. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Pilatos consentiu. Vejamos em João 19, 32 a 35.
vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e, imediatamente, saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta. E o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. A lança seria um atestado de morte, de óbito, ou uma certeza de que estava morto. A perfuração da lança se dava entre a terceira e a quarta vértebras do lado direito, que vai direto ao coração, e não deixava dúvidas sobre a morte de Jesus. A partir da certeza da morte de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos puderam descê-lo da cruz e sepultá-lo. Mas antes pediram permissão a Pilatos, como está escrito em João, capítulo 19, dos versículos 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. O dia seguinte era da grande solenidade da Páscoa, quando não poderia haver enterro e muito menos deixar os corpos na cruz. Jesus morreu numa sexta-feira, véspera de sábado, o dia em que o judeu não pode fazer nenhuma atividade. E neste ano era o dia da preparação da solenidade da Páscoa, e que começava o surgimento da primeira estrela. Jesus morreu na hora nona, ou seja, às 15 horas. Por isso houve necessidade de se fazer tudo às pressas, antes da primeira estrela aparecer. Um outro dado: a Páscoa só era celebrada após o aparecimento da primeira estrela. E, no entanto, Jesus não a celebrou nesse período, ele a celebrou na quinta-feira. Por quê? O judeu praticante, no sábado, só pode dar 700 passos. Assim, na época, era permitido celebrar na véspera aos judeus que morassem fora de Jerusalém, para que eles pudessem retornar às suas casas. Então, Jesus e os apóstolos, que eram galileus, puderam celebrar a Páscoa logo após a primeira estrela de quinta-feira à noite aparecer. 2 judeus, discípulos de Jesus, ajudaram em segredo, por medo dos líderes judeus. Um deles foi José de Arimateia. Como consta na Bíblia, José de Arimateia era um discípulo de Jesus às escondidas. Ele era um homem rico, comerciante, senador e membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu, e que formava a suprema magistratura judaica.
Ele tinha um sepulcro novo cavado na rocha, perto do Gólgota. Então ele pediu em segredo a Pilatos o corpo de Jesus, tirou-o da cruz e o sepultou em seu túmulo. O outro judeu, discípulo de Jesus, era Nicodemos, que era um fariseu notável entre o povo e que foi conversar com Jesus à noite por medo dos judeus. Ele então levou uma mistura de mirra e aloés. Envolveram Jesus em um lenço limpo com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Quando se fala Jesus desceu à mansão dos mortos, esta afirmação significa praticamente o mesmo que dizer que ele realmente morreu e assumiu a vida depois da morte. Para a tradição judaica, em vigor no tempo de Jesus, todos aqueles que morriam eram destinados à morada dos mortos. Na Sagrada Escritura, encontramos as denominações Sheol, Hades ou infernos. Infernos aqui não significa o inferno que a gente entende hoje. Eram os ínferos, a parte de baixo daquela placa da terra. Lá, eles estavam privados da visão de Deus. Essa era a situação de todos os que morriam, maus e bons. Todos desciam à mansão dos mortos à espera do Redentor. A Igreja ensina que essas almas santas que esperavam pelo seu libertador foram libertadas por Jesus quando ele desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu aos infernos, que era a região dos mortos, para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido, morrido antes dele e não tinham recebido a boa nova que Jesus veio proclamar. E assim eles aguardavam o Salvador. Encontramos este fato na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, àqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. E a explicação desta pregação aos mortos está também em 1 Pedro, agora no capítulo 4, versículo 6. Pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. A descida à mansão dos mortos é a plenitude do anúncio evangélico da salvação. É o complemento, o fechamento, é a última fase da missão messiânica de Jesus. Os mortos também foram atingidos pela morte redentora de Jesus.